Fala pessoal, mais um vídeo. Agora vamos continuar falando do Ho'oponopono, tá? Explicar o que é, na verdade, o Ho'oponopono, tá? Se a gente pegar pela palavra, Ho significa causa e o Ponopono quer dizer endireitar, arrumar, alterar, revisar, ajustar, corrigir, ordenar. E o Ho'oponopono, o que ele é? Ele é um processo de arrependimento, perdão e transformação, onde as memórias negativas são apagadas para uma nova visão de vida, tá? A ideia por trás do Ho'oponopono é o quê? É tirar o peso e o medo e o julgamento das costas da pessoa que fala essas palavras, tá? Hoje, basicamente, o Ho'oponopono é reduzido em 4 palavrinhas, tá? A primeira palavra é sinto muito, a segunda me perdoa, a terceira eu te amo e a quarta eu sou grato. É muito fácil falar essas palavras, mas nós precisamos entender o porquê, para quê e como nós falamos essas palavras. Essas palavras, eu costumo dizer que elas soam como uma oração. E como que seria uma oração sincera hoje, né? Hoje a gente tem o costume de só proclamar algumas palavras e a gente tem o entendimento que aquilo é uma oração, né? Onde a gente continua falando algumas palavras e acha que se nós conseguíssemos falar palavras certas na hora certa, Deus ia ouvir as nossas orações e os nossos problemas seriam resolvidos. Só que o diferente disso é porque essas palavras, elas precisam de uma intensidade. Elas precisam de um sentimento por trás delas que elas transformem, né? Informem realmente o que você está falando com essas palavras. Qual é o nível de sinceridade da sua oração? Qual é o nível de sinceridade das suas palavras no momento que você solta essas palavras, entendeu? Essa é a questão principal de como o Ho'oponopono vai funcionar nas nossas vidas. Tem a ideia de memória, né? Que se a gente sempre ficar falando a mesma palavra, ou até um dito popular que fala se a gente ficar falando a mesma mentira milhares de vezes, a gente vai fazer com que essa mentira se torne verdade, né? Não sei se tem um pingo de verdade aí ou se não, mas eu sei que sim. Muitas vezes essa insistência de palavras até no Ho'oponopono, ela faz uma diferença. É inegável isso. Se você falar as palavras do Ho'oponopono, ela realmente vai fazer uma diferença na sua vida. A questão por trás destas palavras é que se eu falar essas palavras sem expressar um sentimento, ou sem eu colocar o amor devido nessas palavras, ela vai, vamos dizer assim, resolver os galhos dessa árvore que você tem de problema. Só que quando você poda uma árvore e você tira os galhos, o que vai acontecer? Vão surgir novos galhos dessa árvore. Agora, quando você faz com intensidade, com amor e com certeza, com incisão naqueles pontos que você está pegando, colocando sentimento diante dessas palavras, a rapidez e a agilidade do processo é muito maior, a eficácia do processo é muito maior, e a diferença é que você não vai ficar só nas folhas, que realmente você vai atingir a raiz do problema. Eu estava pensando sempre em fazer um vídeo e falar sobre as 4 palavras. Só que, é igual eu falei aqui, é tão complexo essas palavras, tem um fundo tão interessante por detrás dessas palavras, que eu acho que ele não vai compreender, mesmo eu falando num vídeo só, não vai compreender todo o sentido da palavra. Mas eu gostaria de fazer um vídeo para cada uma dessas palavras, para que nós possamos compreender melhor qual é o sentido dessas palavras. Porque quando a gente falar essas palavras, você vai compreender melhor o sentido delas e vai expressar
com a devida atenção que é preciso, tá? Então, até o próximo vídeo, que a gente vai falar das palavras do Ho'oponopono. Até mais, pessoal!